Vamos abrir no texto que compartilhamos semana passada, 2 Coríntios 6, apenas o verso 1. Segundo aos Coríntios 6, verso 1, segundo aos Coríntios, né? Nós temos tentado, com a graça de Deus, tornar o assunto do propósito eterno e esse caminho da espiritualidade de forma prática, né? E essa epístola, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, são epístolas dirigidas a cristãos numa transição, né? Na verdade, a igreja estava em decadência e Paulo está trabalhando para restaurar a igreja à sua normalidade. Então, tem muitas palavras fáceis de entender porque são palavras dirigidas a uma igreja com santos carnais, né? Então, ela não é uma epístola tão elevada como a carta aos Efésios, embora ela tenha o seu conteúdo espiritual, né? Então, capítulo 6, verso 1 diz: E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, ou seja, com Deus, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A gente percebe no pano de fundo assim da carta que os irmãos em Corinto estavam desperdiçando a graça, porque eles receberam a graça, e a graça é o favor imerecido de Deus, é pela graça que somos salvos, é pela graça que servimos a Deus, é pela graça que reinamos sobre o pecado, sobre tudo aquilo que devemos vencer no Senhor. Mas, no entanto, os coríntios, no vez de se apegar à graça de Deus para viver para Deus, eles estavam apegados a eles mesmos, e por isso que no lugar de vitória eles tinham fraquezas, eles tinham ruína, né? No verso 11 ele diz assim: Pois vós outros, ó Coríntios, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, os coríntios, apesar de eles serem filhos na fé de Paulo, eles se fecharam para Paulo. Eles não estavam com o coração dilatado, o coração escancarado para seguir a vontade de Deus, para seguir o Evangelho, para tomarem a cruz. Mas eles, apesar de serem salvos e terem todos aqueles dons que já comentamos no início, né, das mensagens, eles se fecharam neles mesmos. Nós sabemos que, do ponto de vista da palavra, a igreja em uma cidade, ela é autônoma em relação a outras igrejas, né? A sua administração ela é local. Mas a comunhão ela não está presa a uma localidade. A comunhão ela é tão vasta quanto o corpo de Cristo. Onde o Espírito Santo chegar, ali chega a comunhão do corpo de Cristo, né? Então, embora a igreja em Corinto fosse a igreja da cidade, ela não tem autonomia para viver independente dos demais membros do corpo de Cristo, porque senão ela se fecha. Ela deixa de receber ajuda espiritual de outros irmãos além da cidade. Agora, Paulo, que não morava em Corinto, e Paulo, que era o pai espiritual dos irmãos de Corinto, Paulo mesmo, de alguma maneira, foi cortado da comunhão. Eles se fecharam neles, e eles não recebiam mais ajuda espiritual. Por isso que Paulo fala, vocês estão fechados em vocês, embora o nosso coração está dilatado. E como a filhos eu estou falando, gente, abre o coração de vocês. Porque o coração deles estava fechado.
Que perigo uma igreja na cidade, numa visão de corpo, cair num extremo de afirmar que a igreja local ela é autônoma em sua administração, mas ir além da liberdade do espírito e se fechar para não receber ajuda espiritual de ninguém. Isso é um engano. A igreja em uma cidade deve representar a igreja universal em todos os lugares. Ou seja, tudo aquilo que é de Cristo, da palavra, do corpo, nós devemos absorver. Nós devemos representar o corpo de Cristo. Nós não podemos nos fechar para nada aquilo que é do Senhor. Lembram-se da igreja em Laodiceia? O Senhor falou, eis que estou à porta e bato. O Senhor chama de igreja, mas ela estava fechada nela mesma e deixou o seu do lado de fora. O apóstolo João também escreveu uma igreja e disse que Diótrefes, que procurava manter a primazia entre eles, não recebia as cartas, não recebia os irmãos, e se alguém tentasse receber os irmãos, ele excluía da comunhão. Então a gente vê assim, como que Satanás conseguiu encontrar caminho em alguns lugares para gerar barreira na comunhão, porque se gera barreira, a igreja se fecha e automaticamente ela fica privada da graça. Ela fica privada do socorro espiritual. Então nós precisamos realmente que o nosso coração esteja 100% voltado para o Senhor. O inimigo teme realmente que a igreja seja edificada, porque sabe que é através da igreja que o reino das trevas é diminuído, é sucumbido, ele é exterminado e o reino de Deus é aquele que prevalece. Então ele faz de tudo para impedir que a igreja seja edificada. Aqui, especialmente na igreja em Corinto, ele levou os irmãos a, no lugar de andarem pelo Espírito e viver para a edificação do Senhor, ele conduziu os irmãos a viver na carne e usar aquilo que era dom do Senhor para benefício próprio. Que grande paradoxo, né? Que coisa complexa essa, mas era uma verdade. Eram salvos, tinham dons e muitos dons espirituais, mas eles não estavam vivendo de acordo com o propósito do Senhor. Eles estavam fechados. E aí, vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de mestres em Cristo, ou preceptores, como diz a minha versão, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui está também um outro problema da igreja em Corinto, a questão da paternidade espiritual. Eles poderiam ter muitas pessoas que ensinassem a palavra, mas seria mais ou menos assim, você coloca um filho na escola, os professores ensinam as lições, mas eles não educam, não lidam com caráter, né? Não lidam com o dia a dia da criança. Eles não têm responsabilidade com a educação direta, né? Tem responsabilidade com o ensino. Então a igreja em Corinto ela começou a receber muitos ensinamentos de diferentes formas, de diferentes lugares, e inclusive na segunda epístola ele vai dizer que receberam até falsos apóstolos que eram mensageiros de Satanás. Porque, embora a igreja fosse filha na fé de Paulo, além de cortar a comunhão com Paulo, a igreja agora passou a receber outros ministérios que não tinham nenhum vínculo com o ministério de Paulo. E aqui a gente vê uma total falta de discernimento, de honra, porque Paulo era o pai espiritual dos irmãos em Corinto. Então são alguns problemas. Primeiro é que eles receberam a graça e no lugar de aplicar a graça para viver para Deus, eles usaram a graça como libertinagem para viver uma vida da maneira que eles quiseram. É a graça que nos faz vencer o pecado, servir uns aos outros, servir a Deus, manter a unidade, nos manter fora do espírito desse mundo.
mas eles estavam completamente avesso a isso. E além disso, eles se fecharam neles, eles não estavam aceitando correção, eles cortaram a relação com a autoridade espiritual, e quando eles cortaram a relação com a autoridade espiritual de Paulo, eles se abriram agora a pessoas que tinham um espírito contrário ao evangelho. E, infelizmente, irmãos, a igreja caiu nesse engano. Porque Paulo, ele era alguém puro, ele não pregava a ele não buscava o interesse dos irmãos. Ele pregava a Cristo e em tudo se dava por exemplo. Mas esses que vieram, eles além de pregarem heresias e um outro evangelho, eles ainda expoliavam os irmãos, tiravam os bens, o dinheiro mesmo dos irmãos. Eles não tinham testemunho. E como a igreja saiu debaixo dessa autoridade espiritual, agora a igreja também ficou exposta a muitos espíritos enganadores. Ele vai falar, nós vamos voltar de novo para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Porque, em outras palavras, você quer realmente andar no caminho do propósito de Deus? Então, lembre-se que Deus não se equivoca, né? Ele não é como nós. Se Deus colocou pessoas para nos ajudar, nós devemos honrar e valorizar essas pessoas, não quebrar a comunhão. Hoje tem muita gente falando de espiritualidade, falando de comunhão, falando de restauração da igreja, do propósito eterno de Deus, mas eles rompem a comunhão, eles dividem, eles não aceitam correção e acham que isso aí é uma coisa espiritual, e não é, irmãos. Deus é um Deus de propósito e Deus é um Deus de coerência. Ele começa a sua obra de uma maneira muito coerente. Paulo está reclamando, não que ele abusasse da fé dos irmãos, mas ele está tentando mostrar que os irmãos caíram num espírito de engano. E agora ele vai falar assim, 2 Coríntios 11, porque Paulo passou a ser como louco para a igreja em Corinto. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar-vos como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Você percebe? Eles estavam recebendo um outro evangelho, um outro espírito, um outro Jesus, e eles estavam tolerando isso. Eles não estavam vendo que aquela antiga serpente que enganou Eva lá no Egito, lá no Éden, estava agora enganando eles também. E no lugar de preparar uma noiva pura a Cristo, eles estavam se tornando movimentos desses ministérios, ou uma audiência especial desses ministérios. Quando os obreiros começam a cativar as pessoas, querer que a igreja seja deles, querer que seja um movimento que só recebam eles e não o corpo todo, isso é um espírito de engano. Os servos de Deus nunca trabalham para eles. Eles sempre trabalham para Cristo e sempre trabalham como escravos de Cristo e dos irmãos, nunca como chefes no sentido de manipular, de controlar. Nós dependemos todos do Espírito Santo e a nossa comunhão tem que ser no Espírito Santo. É Ele que dá testemunho daqueles que servem ao Senhor. Mas nesse caso aqui, eles infelizmente, porque eles se apartaram dessa simplicidade em Cristo, de buscar essa vida para a comunhão com Cristo, eles começaram a cair também em muitos enganos. Nós às vezes achamos que isso é um problema daquela época, né? Mas não é, irmãos. Isso é um problema enquanto existir o homem, enquanto haver demônios, enquanto houver o trabalhar de Deus, nós teremos esses paradoxos aonde existir o povo de Deus. Nós precisamos realmente nos firmar no Senhor, na sua palavra, e resistir o inimigo.
pela graça de Deus, assim, tenho viajado em vários lugares, e quantas vezes esses problemas têm se repetido. Irmãos que caminhavam bem, que de alguma maneira se desviaram do propósito de Deus, viraram uma seita, viraram um grupo faccioso, porque eles abandonaram esses princípios elementares da palavra, como fundamento da palavra, a centralidade de Cristo, a unidade do corpo, o ministério espiritual, enfim, esses pontos que a gente tem falado sobre a cruz e etc, né? Paulo vai novamente exortar os irmãos, capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: vocês vão ver que Paulo foi muito caluniado por aqueles obreiros que chegaram, ele foi muito difamado, né? Vamos ler aqui, capítulo 10, diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. E essa era a acusação que falavam com ele, né? A relação a ele. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Você percebe que alguns julgavam a Paulo como se ele estivesse andando de mundano proceder, porque ele uma vez tratou de ir em Corinto e não foi. Ele falou: gente, eu não sou leviano nos meus tratos, nossa palavra é sim, sim, não, não. Mas ele foi barrado de ir a Corinto, e isso aí gerou ocasião das pessoas acusarem a Paulo. Porque, embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E quer dizer, se haviam tantos transtornos na igreja em Corinto, tantas obras espirituais das trevas operando ali, não era porque Paulo era carnal ou deixou de ajudar os irmãos, mas ele está dizendo: a nossa batalha, ela não é carnal. Embora nós estamos na carne, a nossa batalha é espiritual. Ele já falou isso, claro, aos Efésios no capítulo 6, né, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas ele aqui está dizendo que ele estava pronto, verso 6, para punir toda a desobediência. Quer dizer, eles estavam prontos para colocar a igreja em ordem, para reparar os transtornos, uma vez completa a vossa submissão. Quer dizer que se não se submete à autoridade espiritual, impede a operação de Deus. Nós temos talvez uma ideia não muito clara sobre a autoridade espiritual, porque tem havido no cristianismo em geral muito abuso de autoridade, muito distúrbio, muitos problemas sobre a autoridade espiritual. Mas de forma simples e direta, a autoridade espiritual, ela procede do próprio Deus e ela é delegada a pessoas para ministrar aquilo que é de Deus. A autoridade espiritual não é um homem controlando ou liderando. A autoridade espiritual é o próprio Deus agindo através de homens ou mulheres, através de pessoas que ele coloca. E a autoridade ela é para servir, ela é nunca para controlar, nunca para ir além do que Deus permite na sua palavra, né? Paulo, por exemplo, ele fala que ele recebeu autoridade para edificação e não para destruição. Isso é um sinal de autoridade. Quando realmente Deus unge alguém e dá autoridade, nós teremos edificação. O resultado da autoridade é edificação. E a autoridade, ela não representa ela mesma. A autoridade representa o próprio Deus. Ninguém tem autoridade, exceto se estiver debaixo da autoridade de Deus, né? Se ela sai debaixo da autoridade de Deus, ela não tem nenhuma autoridade. Nós não podemos seguir ninguém que não esteja seguindo o Senhor, né?
E a pessoa não tem uma autoridade que vai além da palavra escrita, porque a palavra, ela está acima de todos nós. Mas Paulo está dizendo que a autoridade se torna infrutífera se nós não reconhecemos a autoridade. Quando nós não reconhecemos a autoridade, nós impedimos a operação de Deus através daquelas pessoas. Certa vez, Moisés arrumou uma esposa e Miriam, que era mais velha do que Moisés, reclamou com ele. E na qualidade de irmã, ela tinha completa liberdade para fazer isso. Porque ela estava certa no que estava falando ou agindo. Não teria problema nenhum. É um assunto de família. Mas quando ela tomou a liberdade de irmã e falou assim, por acaso só fala Deus através de você e não fala Deus também através de nós, em relação a Arão e ela? Quando ela falou isso, Miriam ficou leprosa. E aí o Senhor manda Miriam ficar 7 dias fora do arraial. E Moisés vai falar com Deus. E Deus reclama com Moisés que ele não poderia poupar a Miriam. E aí Deus fala com Moisés, com Arão e com Miriam. Havendo profeta entre vocês, eu falo em sonhos, falo em visão, mas com meu servo Moisés não é assim. Com ele eu falo boca a boca. Por que vocês não têm medo de falar mal contra o meu servo? Você percebe a diferença? No tocante à vida secular, à vida familiar, Miriam podia puxar a orelha de Moisés tranquilo, mas no tocante à obra de Deus, ela não poderia estar acima, porque Deus não colocou ela, Deus colocou ele. Não quer dizer que aqueles que estão acima são incorrigíveis, são infalíveis, não se trata disso. Mas se trata que nós não podemos usurpar a autoridade, nós temos que ter temor e tratar as coisas com reverência. Não deixar de tratar, mas tratar de uma maneira clara, de uma maneira de princípios de Deus. E Miriam não respeitou isso. Deus puniu Miriam. Outra vez se levantaram contra Moisés novamente, Coré, Datã e Abiú. E afrontaram Moisés. E Moisés não reclamou, Moisés foi diante de Deus. E marcaram para um outro dia, que aqueles que fossem do Senhor, Deus ia dar testemunho. E a terra abriu e engoliu cerca de 250 pessoas, para dar testemunho da autoridade de Deus, que as coisas não podem ser levadas de qualquer maneira. Outra vez, Noé se embriagou, cometeu um erro terrível. Ele não estava certo naquilo. Ele representava a autoridade espiritual. Só que Cão era seu filho, viu seu pai nu, despido. E o que ele fez? Ele infamou seu pai. Ele divulgou a nudez do seu pai, não teve respeito pelo seu pai. E os seus 2 irmãos, Sem e Jafé, eles entraram como que com a toalha ou com o lençol, e eles entraram de costas e cobriram a nudez do seu pai. Quando seu pai Noé voltou a si, ele abençoou Sem e Jafé e amaldiçoou Cão. Olha, e o negócio foi sério. Porque não houve respeito. Cão provavelmente alimentava um espírito de rebeldia dentro do coração, e na primeira oportunidade que teve, ele se levantou contra o seu pai. Então, essa questão de autoridade, submissão, é uma questão séria diante de Deus. Nós não estamos no Velho Testamento, mas o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. A igreja ela é o corpo de Cristo, todos nós somos irmãos, ninguém é maior do que ninguém, mas os serviços são diferentes. Deus repartiu os dons e ministérios conforme lhe apraz. E onde nós temos autoridade? Nós temos autoridade onde temos dons. Onde você tem autoridade? Você tem autoridade onde Deus colocou para você servir. Se você tem um determinado serviço, ali você tem autoridade. Mas no tocante ao governo da igreja, a liderança da igreja, Deus separou presbíteros para administrar a igreja. E ao presbitério, Deus colocou para conduzir os assuntos pertencentes à igreja. Nós podemos conversar, dialogar, mas nunca ultrapassar. A igreja é um lugar de paz, é um lugar de comunhão, é um lugar onde as decisões podem ser tomadas em conselho e devem ser tomadas em conselho, mas quando entra democracia, então vem a anarquia. Percebe a diferença? A anarquia é um lugar onde
cada um faz o que quer, opina do jeito que quer e tem que ser daquela maneira. E a igreja não é um lugar disso. A igreja é um lugar para Deus. É um lugar para a vontade de Deus ser feita, não a nossa vontade. E todos nós precisamos reconhecer Cristo como Senhor, cabeça soberano, e estarmos debaixo da autoridade da palavra e valorizar aqueles irmãos que Deus colocou para nos ajudar. E nós temos confiança, nós temos paz. Então nós olhamos que a igreja em Corinto, ela infelizmente se insurgiu contra aquele ministério que Deus colocou sobre ela. É claro que aqui é um ministério extralocal, mas infelizmente ela caiu numa situação tão degradante que você não vê Paulo falando de presbíteros na igreja em Corinto. Ele fala uma vez só: não há um sábio entre vocês para julgar entre seus irmãos? Percebe? O que isso significa? Que os irmãos realmente eram muito carnais. Quando na igreja pessoas não começam a assumir responsabilidade, significa que eles não querem compromisso com a igreja. Eles querem estar na igreja. Eles querem louvar a Deus, querem ter benefícios da igreja, querem estar debaixo da proteção de Deus, mas colocar o ombro para servir, não. Então essa é uma atitude dos crentes carnais. Né? Esses dias nós tivemos um encontro. Isso é um privilégio muito grande para servir. Deus nos dá muitos privilégios para servir. Deus nos dá muitas oportunidades para a gente servir. A igreja é um lugar onde diariamente nós temos oportunidade para servir. Se nós procurarmos, sempre acharemos um meio para ser útil na casa de Deus. Mas quando você olha a igreja em Corinto, eles não tinham o espírito de servir. Eles tinham o espírito de exercitar os dons espirituais para a vaidade. Mas você não tinha uma casa edificada, você tinha uma casa dividida e cada um buscando o seu próprio interesse. Você já pensou nisso? Que situação lamentável. E agora eles colocam o pai deles para fora. É antagônico, é um absurdo, mas essa é a realidade do que Paulo está colocando aos irmãos em Coríntios. E diz assim, verso 7, observai o que está evidente. Será que vocês não estão vendo que está claro? Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos, porque ele estava acusando Paulo. Nós somos de Cristo. Agora Paulo trata, não vem, está em outro lugar, é um cara estranho. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos confiou para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Então você vê que estava realmente em xeque a questão da autoridade de Paulo e ele estava sendo caluniado. As cartas, com efeito, dizem eles, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Certa vez o irmão Whitney Lee falou uma coisa que é verdade. Ele falou o seguinte, que quando alguém é espiritual, ele age com tanta simplicidade que parece que não é espiritual. Às vezes você ouve uma fita, você encontra o irmão ministrando a palavra. Nossa, mas que palavra ungida, que ministração maravilhosa. Aí você imagina que o irmão é dessa maneira. Aparência física, né? Deve ser alto, cabelo claro e tal. Pessoa bem, uma postura e tudo. Aí um dia você conhece o irmão. Quando você encontra, meu Deus, que decepção. Já aconteceu isso com você? O irmão T. Austin Sparks, por exemplo, o irmão Delcio Meirelles falou que lia as obras dele, e realmente é uma autoridade tremenda, né? Todo mundo respeita o Sparks. Aí um dia ele foi ouvir as mensagens dele em cassete. Eu tenho algumas aí em inglês. Quando você ouve a mensagem do Spark, é quase insuportável. Ele parece um velhinho que está morrendo, fala baixinho, uma voz rouca, uma péssima oratória. Então, assim, quando você encontra um homem espiritual, provavelmente você vai ficar decepcionado com ele. Vamos tomar a liberdade de mencionar o irmão Dino, né? Uma vez ele veio o irmão Dino no lugar que o pessoal estava esperando e o Dino estava vindo do Paraguai. Ele veio com um poncho
que é aquele, tipo um cobertor que tem um buraco no meio, que você põe a cabeça e aquilo desce até embaixo. Vocês sabem o que é, né? E ele com aquela barba dele, o irmão nunca tinha visto. E eu cheguei no lugar, o irmão me recebeu muito bem, olhou pro Dino, honestamente tratou o Dino com quase um mendigo. Falou, esse tá com você? Falei, tá, o irmão Dino. Ah, é, irmão Dino, né? Poxa. Quer dizer, com aquela barba, com aquela roupa, não é possível que esse cara é o irmão Dino, né? Então é o que estão falando de Paulo, né? As cartas são graves, fortes, eloquentes, sabe? Mas a presença dele é desprezível. Não é possível que isso aqui seja Paulo. Irmão, segundo a história, Paulo era calvo, careca, né? Sofria de conjuntivite crônica, tanto que ele falou aos Gálatas, se possível, os Gálatas queriam arrancar os seus olhos para dar para Paulo, né? Ele tinha a perna torta, ele era baixinho e feio. Esse era Paulo. E era o tipo de pessoa que, se ninguém falasse que era Paulo, ninguém diria que era ele. Provavelmente você não ia receber. Rolou na internet um tempo as credenciais de Paulo, que perguntaram a um obreiro no lugar, se chegasse o irmão assim, como obreiro, você receber? Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou, pois é, esse é Paulo. Então, assim, é isso que Paulo está falando aqui. As pessoas estavam julgando ele pela aparência e não pelo encargo espiritual, né? Verso 10, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. Tá vendo, irmãos? Não tem pinta de pastor. Não tem pinta de obreiro. E vocês sabiam, não é estranho acontecer isso? Quando os obreiros extralocais viajam muito, eles vão todos concordar numa coisa. Você chega numa igreja local, quase sempre a igreja vai procurar um obreiro extralocal para reclamar coisas contra os pastores locais ou contra situações. Ô irmão Dino, tudo bem? Ô irmão, irmão, sobre esse assunto, assim, o que o irmão vê? Quer dizer, ele já está com problema. E os irmãos locais já deram a palavra, mas ele não se satisfaz. Isso é uma atitude de uma pessoa carnal, não espiritual. Nossa tendência é sempre buscar uma outra autoridade, buscar uma outra coisa que confirme. E aqueles que são servos de Deus, eles conhecem muito bem essa situação, porque nós não queremos estar debaixo de disciplina. E nós queremos ter como autoridade homens perfeitos. Certa vez o irmão Watmani falou o seguinte, você sabe por quê que as pessoas não se submetem à autoridade? É porque eles nunca acharam, nem nunca vão achar o tipo de autoridade ou de pessoas que têm autoridade que eles querem. Eles querem uma pessoa perfeita. E nunca vocês vão achar uma pessoa perfeita. Na verdade, a pessoa perfeita que às vezes nós queremos são pessoas que não tratam com o nosso caráter. São pessoas que têm uma boa palavra, são ungidas, nos visitam, oram por nós, pelas nossas enfermidades, nos aconselham, desde que o conselho seja de acordo com o que a gente já está no coração, né? Por favor, né? Não mexe. Aí, irmão, esse irmão é uma bênção, ele é perfeito. Ah, mas quando não é assim, a gente tem dúvida se realmente devemos estar debaixo dessa autoridade ou desses irmãos que estão na nossa frente. Então, essa é a situação da igreja em Corinto. Quando você lê as cartas, você vai ver que eles estão rebatendo os conselhos de Paulo e eles estão dando ouvido a pessoas que não eram da cidade, e esse é um outro problema. Esses obreiros fraudulentos que Paulo está falando, eles não eram da cidade, não geraram ele, não tinha nenhum afeto, não dava vida pelos irmãos, e a igreja em Corinto ficou com eles. Às vezes aparece pessoa que nunca fez nada por você, não conhece, e é mais fácil a gente trocar as relações, né? Porque o nosso ego está buscando essa confirmação. Verso 11. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez.
Paulo não se comparava com ninguém, nem com ele. Sabe qual era o padrão de Paulo? Cristo. Sabe o que era o padrão desses obreiros? Eles. Por isso que eles se achavam o máximo, porque eles chegaram no máximo. Quem é o máximo? Eles. Então eles se louvavam, falavam deles mesmos. E diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitaremos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Você percebe a espiritualidade de Paulo? Você não vai encontrar geograficamente umas faixas amarelas nas terras, né? Nas regiões, dizendo: ó, Paulo, até aqui você chega, dali para lá é Pedro, na igreja local é fulano. Você não tem isso. Mas se somos pessoas espirituais, nós sabemos que Deus delegou algumas regiões para Paulo. E ele colocou a autoridade espiritual sobre Pedro para cuidar de outras regiões no tocante à obra de Deus. E as igrejas locais ele confiou os presbíteros locais. Agora Paulo está dizendo: nós não ultrapassamos os nossos limites espirituais. Nós trabalhamos onde Deus nos plantou. Mas esses aí sim, eles ultrapassaram os limites, chegaram até vocês e eles nunca foram levantados por Deus para estar nessa região de vocês. Percebe que coisa séria isso, né? Não nos gloriaremos fora de medida nos trabalhos alheios. Quer dizer, Paulo trabalhou e eles que estão se gloriando, né? E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneiras engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Quando a fé deles crescer, eles vão reconhecer, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras. Quer dizer que até isso eles estavam impedindo. Como que a obra de Deus vai crescer na região da Acaia, se a igreja em Corinto era a primeira e a mais velha, e eles estavam com esse problema de autoridade e submissão? E esse problema de divisão e etc. Que eles acabavam impedindo que a obra de Deus avançasse. Sem com isso nos gloriarmos de coisa já realizada em campos alheios. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Capítulo 11. Verso 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, porque eles acusavam que Paulo era complicado para falar, né? Não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Sabe o que Paulo está falando? Não recebi oferta dos irmãos de Corinto. E ele está dizendo: eu cometi algum pecado por isso? Eu despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Quer dizer, ele recebia contribuição de outro lugar para servir os irmãos de Corinto voluntariamente. Irmãos, sobre contribuições a obreiros, nós temos duas cartas que nos mostram o caminho de uma igreja carnal e fraca para uma igreja espiritual, madura. Filipenses e Corinto. A igreja em Corinto, Paulo trabalhou para não ser pesado, porque ajudar um irmão no ministério da palavra para eles é um peso, e Paulo não quis que isso acontecesse. Por isso diz a palavra que ele trabalhou noite e dia. Embora sendo o pai deles, trabalhando por eles, Paulo não deu ocasião nenhuma, porque eles eram carnais. Eles não discerniam o ministério de Paulo. Já a igreja em Filipos, você vai pegar o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, você vai encontrar também no capítulo 2, que enquanto Paulo estava em Corinto, enquanto Paulo estava em outras regiões, especialmente na Macedônia, era a igreja em Corinto que mandava oferta para Paulo, sem Paulo estar na igreja de Filipos. Percebe? E Paulo diz que eles agora se tornaram cooperadores no Evangelho.
E aquela recompensa e glória que Paulo fosse receber no tribunal de Cristo, eles também iriam participar. Os olhos deles estavam postos no reino de Deus, não nos benefícios próprios. Que coisa impressionante. Outra localidade ajudava Paulo, para Paulo estar trabalhando em Corinto, porque Paulo de Corinto não recebia nada. Lá ele fazia tenda. Mas ele fez isso aqui de propósito. Por quê? Porque as pessoas estavam buscando ocasião na vida de Paulo. E para cortar a ocasião, Paulo não falava sobre isso entre os irmãos. E eles ainda duvidavam de Paulo. Agora, esses falsos obreiros que chegavam, eles coletavam a oferta dos irmãos, tiravam dinheiro dos irmãos, hospedavam levianamente, de qualquer maneira, na casa dos irmãos. E ele diz assim, verso 8, despojei outras igrejas, recebendo o salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações. Olha isso aqui, irmãos. E os irmãos não viram. Não me fiz pesado a nenhum, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Vocês querem ser igual a mim? Então trabalhem e não tiram as doações dos irmãos. Isso aí ninguém queria. Está vendo o que Paulo está falando? Vocês querem ser apóstolos? Então façam como eu faço. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensato, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia ao rosto. Você está vendo, irmãos? Ele estava aceitando disciplina de pessoas que não eram pai. E quem não é pai, machuca. E além de não ser pai e serem falsos apóstolos, eles espoliavam os bens dos irmãos e ensinavam que não devia. E aqui você está vendo porque também a igreja tinha tanta divisão, tantos pecados. Parece que é uma das epístolas que fala mais da atuação de Satanás na igreja, é a igreja em Corinto. Porque eles estavam fora de autoridade espiritual. Não é uma coisa séria? Isso é uma coisa séria. E como a gente precisa estar atento. Tem muita lição, muita coisa sobre isso que Paulo fala, mas eu quero poupar tempo. Voltando ao início dessa carta, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Segundo aos Coríntios 1:13.
porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. O verso 21... Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Você está vendo o que ele está dizendo? Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quer dizer que quando o ministério é espiritual, quem confirma ele? Tem que ser o próprio Senhor. Se o Senhor o levantou, é o Senhor quem confirma. É Ele que ungiu, é Ele que dá testemunho dentro do coração dos irmãos. Mas a igreja em Corinto, por ser carnal, elas não tinham percepção clara desse testemunho. E os meninos são assim, eles andam em redor por todo o vento de doutrina, né? É isso que a palavra fala. Eles estão sempre em busca de novidade. Paulo está falando, eu não estou escrevendo nada além do que já escrevi, vocês sabem. Mas eles estavam indo além, eles estavam querendo novidades. E eles não estavam atentos ao testemunho do Senhor, né? Esse é um pano de fundo sobre a relação de Paulo com a igreja em Corinto, né? Quando chega no capítulo 3... de 2 Coríntios, ele fala assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos os homens. Quer dizer, eles agora passam a reivindicar a carta de recomendação. Isso eles poderiam fazer com outros obreiros, mas não com Paulo. Paulo está dizendo, vocês são a nossa carta. Que no lugar de ter uma carta escrita com tinta num papel, o evangelho foi escrito dentro do coração e da alma de vocês pelo meu ministério. Quer dizer, vocês são a nossa carta, escrita e lida por todos os homens. Esse é o maior testemunho do ministério de Paulo. Mas enfim, irmãos, nós somos ovelhas do Senhor, rebanho do Senhor. E a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do Senhor. E o Senhor as conhece. Elas ouvem o Senhor chamá-las pelo nome e elas seguem. Nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E como é difícil hoje, né, a gente poder se reunir só pelo nome do Senhor, em torno da sua pessoa, estar debaixo da palavra, caminhando com irmãos sinceros, e também ter irmãos que atuem como pastores que não tenham interesse em si próprio, em benefícios, em qualquer outra coisa, mas os interesses sejam somente pela causa do Senhor. Permanecer na cidade como igreja local e valorizar isso é um trunfo e um triunfo da igreja, porque a igreja em Corinto foi plantada por Paulo, com muito sacrifício, com muitas lágrimas, né? E também a igreja em outros lugares. Mas, infelizmente, houve um tempo que a igreja em Corinto, apesar de todas as dádivas, tudo que Paulo fez, tudo que eles receberam da parte do Senhor, um dia eles perderam esse fio da meada e cortaram a relação com esse ministério espiritual, com a paternidade de Paulo, e foram após outros ministérios. Então, se o que buscamos de fato é a verdade, porque depois ele vai falar isso lá no capítulo 13, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se o que de fato é a verdade que nós buscamos é honrar a Cristo, é nos congregar para Cristo, é viver uma vida em santidade, é a gente poder dar testemunho do Senhor, essas coisas não podem ser negociadas, né? Nós precisamos realmente valorizar as pegadas do Senhor. Não é à toa que o Senhor deixou Paulo escrever essa carta com tantos detalhes e chegar até nós.
Quando Paulo está dizendo para não receber a graça de Deus em vão, ele fala, não receba a graça de Deus em vão. Tem a ver com isso também. Porque a graça nos leva a estar nessa base de unidade, nessa base de corpo, onde nós nos valorizamos mutuamente uns aos outros. Que Deus guarde o nosso coração, irmãos. Possamos estar debaixo da sua unção. A história da igreja em Corinto é uma história dramática. Porque como é sutil tudo que aconteceu ali. Eu não quero prosseguir, né, mas eu queria terminar com isso aqui. Quando você pega o capítulo 1 a 4 da primeira carta, você vai ver que a igreja se dividiu por preferência ministeriais. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, de Pedro, né? E alguns diziam ser de Cristo sem os outros. Então ali você tem o problema da facção, de preferência ministerial. Então o corpo se dividiu. A consequência da divisão foi a entrada do inimigo que gerou tantos pecados morais, né, sexuais na igreja. Porque o capítulo 5 e capítulo 6 está tratando exatamente sobre isso. Que embora sendo cristãos, alguns estavam em impureza, em adultério, em bebedice, em idolatria, em fofoca e tantas outras coisas. Ou seja, irmãos, existe uma luta espiritual. E quando a gente dá lugar à carne, ao pecado, à desobediência, nós damos poder, como que legalidade ao inimigo passar a dominar nossas vidas. Você se lembra que no início, quando o Senhor amaldiçoou a serpente e falou, você vai comer do pó da terra e vai rastejar, né? Ele está falando que o inimigo ia se alimentar do pó da terra, mas aquilo também é uma tipologia, porque o homem foi feito do pó da terra. Então lá era a serpente física que comia o que estava no chão. Mas quando ele fala a serpente espiritual, que é o diabo, ela ia se alimentar do pecado do homem. Então na igreja em Corinto, quando os cristãos passam a pecar, a desobedecer e viver não de acordo com a palavra, os cristãos passam a dar alimento à serpente. Então no Éden é uma serpente. Mas quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que é um dragão, a antiga serpente. O que isso significa? Que ao longo dos tempos, o inimigo foi se alimentando tanto com a rebeldia humana, com os pecados, que se alimentou tanto que virou um grande dragão. Quando a igreja está andando na luz, em unidade, não tem divisão, está debaixo de autoridade, debaixo da palavra, aquela alegria no Senhor, o inimigo está do lado de fora. Ele não está dentro. Mas quando ele consegue rachar ou trazer esses problemas, o inimigo vai achando brecha e vai entrando e vai crescendo. E para alguns lugares ele é só uma serpente, mas para algumas cidades ele é como um dragão porque ele se tornou grande, né? Mas a vontade do Senhor é que ele esteja sempre debaixo dos nossos pés, por estarmos nós debaixo da autoridade do nosso Senhor. Que Deus nos ajude a manter o nosso coração reto diante dele. Amém.